Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu eu sei, e desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso eu também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos. E tu retornarás em paz este meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, por onde eu for, tu me sondas. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, companheiros de luta, de batalha, de evangelismo, amados da minha alma. É com muito prazer que hoje, 25 de dezembro de 2023, estamos apenas a uma semana da virada de ano, para entrar 2024. E eu venho hoje com uma palavra que eu lutei e relutei. Há uns dias eu estou para falar dessa palavra, e hoje um grande amigo compartilhou um vídeo de sátira, brincando, pessoas tirando sarro das coisas de Deus, porque existem pessoas que fazem as coisas de Deus na carne. Na carne. E muitas coisas são ditas e feitas por essas pessoas e levam o evangelho à chocarrice, à brincadeira, ao sarro, à palhaçada. Tá entendendo? Mas ai de quem vier essas coisas. Porque com as coisas de Deus não se brinca, não é brincadeira. Então eu vou ler para vocês aqui alguns versículos bíblicos aonde eu quero chegar. Eu quero falar, pessoal, das línguas estranhas. Isso é um tabu para mim, porque eu vejo as pessoas falarem de línguas estranhas, falarem em línguas estranhas, mas eu vou na Bíblia e eu não encontro uma solução, uma outra solução para esse método de pregar o evangelho do que falar o que está escrito aqui. Então eu não estou aqui para ofender, não estou aqui para brigar, não estou aqui para ser contra. Você quer continuar? Continua. Mas aqui eu vou te revelar a verdade sobre o falar em línguas. Muita gente está brincando, 90% está brincando. Tá? E eu vou contar uma história que aconteceu comigo para que vocês entendam do que eu estou falando. Foi nesse dia, há quase, sem brincadeira nenhuma, gente, há uns há uns 20 anos atrás, aconteceu comigo. E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar, tá bom? Então está escrito aqui em 1 Coríntios 14:4, está escrito assim: o que fala em língua, em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja.
O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí ele fala assim no 5: eu quisera que vós todos falasseis em línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Por quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, amados, vemos muito por aí esses lá e tudo igual, né? Falam tudo, a maioria fala igual. Cada ministério eles têm uma língua para falar. Não brinque com Deus, com as coisas de Deus. As línguas estranhas, eu vou falar para vocês o porquê que eu estou falando disso e o que são as línguas estranhas. E diferente de língua de anjos. Ninguém fala língua de anjo. Ninguém. Fala em línguas estranhas. E línguas estranhas está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Atos dos Apóstolos, do 2, versículo 2, do 1 ao 8. Está escrito assim. Deixa eu pôr meu óculos, pessoal, que eu estou forçando a vista e o óculos do lado. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Entenderam já ou não? Vou explicar. Deus me incomodou hoje para falar sobre isso. Me perdoe, irmão, mas eu tenho que falar a verdade. Eu fui chamado para pregar a verdade, para falar a pura verdade. A verdade aqui é o quê? As línguas estranhas, outras línguas, amados, era porque no dia de Pentecoste, nesse dia, era uma festa que vinham pessoas de todos os lugares do mundo, de todas as nações, e cada nação tinha sua língua, como nós falamos o português, o argentino o espanhol, o americano o inglês, o britânico o inglês, e assim por diante, o francês, então, o romano o italiano. Então, quando veio o Espírito Santo e entrou sobre eles, e desceu sobre eles, e encheu eles do poder de Deus, eles puderam falar, cada um dos 12, as suas línguas. A língua daquele povo, porque o que adianta eu ir para a África, ou ir para Itália, ou ir para qualquer país e eu falar na minha língua, se ninguém vai entender nada? Apesar de eu já ter ouvido pregador americano,
inglês, na verdade, falar britânico, falar inglês, e o Espírito me moveu eu chorar. Eu sentia o poder da palavra daquele homem. E aquele homem eu ouvi no YouTube, ele já estava morto. E eu ouvi a pregação, eu me esqueço o nome, eu não consigo pronunciar o nome dele. Eu esqueço, porque é um nome meio Billy Graham. Eu não lembro direito, eu vou pegar e vou passar para vocês assistirem essa pregação. Este homem, ele foi considerado, por isso que a rainha da Inglaterra fala aquele ditado: eu prefiro lutar contra um exército do que contra um homem de oração. Esse homem disse que ia ganhar a Inglaterra para Jesus e ganhou. Porque ele ficou 30 dias orando. E Deus, ele só falava uma coisa: Deus me dá a Inglaterra. E clamava, Deus me dá a Inglaterra. E Deus deu a Inglaterra para ele. Foi um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. Então, pessoal, prestem atenção que fala aqui. Então, se ali tinha pessoa da Etiópia, pessoa da Mesopotâmia, pessoa do Iraque, que era outro nome, pessoa dali, de lá, de cá, cada um ouviu a pregação o falar em línguas, cada um nas suas línguas. Não é essa besteirada que a gente vê aí tudo falando lá, blá, 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 blá. Cuidado, gente. Cuidado, porque aqui está bem claro dizendo que haja quem interprete. Que haja quem interprete. Porque do que serve você ficar lá balacila, o que é isso? Eu não estou entendendo. Isso não edifica nem a pessoa mesmo, porque está falando um monte de sei lá o quê. Abram teus olhos, parem com isso. Parem de brincar com as coisas de Deus. É porque fica mais bonito, as pessoas se interessam. Mas quem tem que se interessar pela sua pregação não é o homem, não. É o Espírito Santo. Parem de falar besteira. Eu conheço homens, era isso que eu ia falar, e mulheres que foram para outros países, missionários, nunca estudaram a língua e passaram a falar a língua. Com um mês lá buscando Deus, me ajuda. Como é que eu vou falar com esse povo aqui na África? Deus me ajuda, como é que eu vou falar com esse povo aqui na Alemanha? E a pessoa passar a pregar na língua dela, vamos supor, em português, e daqui a pouco o Espírito envolver a pessoa começar a falar em alemão. Falar lá na etnia da África. Gente, isso é o mover do Espírito de verdade. Não é essa... Irmão, Deus manda te dizer que e você não sei o quê. O que que Deus mandou dizer? Que nenhum aqui. Agora o menino me mandou, o meu amigo, irmão me mandou um vídeo tirando sarro. O pastor não tinha o que falar, olha só o que ele falou. Um pastor conhecido lá no Rio de Janeiro. Virou, olha... Recebi uma revelação de Deus que a igreja não sei o que lá, e Deus também falou comigo. Ah, glória a Deus. Deus disse, Feliz Natal, meu filho. Pelo amor de Deus, gente. E aí começa a chorar, e o pessoal, glória a Deus, aleluia. Gente, guias cegos, mentirosos, espíritos enganadores, chocarriças, espírito do demônio. Deus deu Feliz Natal pro Deus vai dar Feliz Natal para você, irmão. Não é nem a data do nascimento do filho dele, de verdade. Pelo amor de Deus. Agora eu vou contar uma história para finalizar, que aí eu vou te mostrar o que Deus quer. O próprio Timóteo que escreve, o próprio Paulo que escreve aqui, tudo isso aqui que eu estou lendo, é Paulo escrevendo. E aí ele fala o que Deus quer. O que o Espírito de Deus quer. Eu vou rápido. Uma vez, há uns 20 anos atrás, eu estava com um problema sério. Dentro da minha casa, não vou entrar em detalhes, dentro da minha casa. E aí um amigo me convidou, vamos na igreja tal ali, vai vir uma missionária que está indo embora para a África. E dizem que ela prega muito, que ela prega bem, o Rubinho. Dizem que ela prega muito. Vamos lá? Eu falei, vamos lá.
Eu andava numa tristeza, numa depressão, gente. Eu dentro da igreja e doente, todo arrebentado, todo estragado. Quando começamos lá a pregar, eu era obreiro de uma outra denominação. Essa mulher começou a falar em línguas, foi uma coisa forte do Espírito em oração, e ali ela louvando o Espírito, ela começou a falar em línguas, e aí ela falava assim, Deus mandou dizer aqui, o que eu estou falando eu traduzo. Aqui no meio da gente tem um obreiro. Tem um obreiro no meio da gente. Aí ele começou a falar, e nem meu amigo sabia do meu problema. Aí ela começou a falar. Ela falou, obreiro, levanta que Deus tem uma palavra para você. Ele sabe o que você está passando, mas a tua oração foi ouvida, obreiro. Levanta. E eu, quietinho no meu canto, eu falei, não é possível, tem mais de 500 pessoas nesse lugar. Rapaz, essa mulher saiu de lá e veio. E falando, aí virou, quando chegou na minha fileira, ela parou, eu falei, eu não acredito, eu vou passar essa vergonha. Aí ela virou pra mim assim, eu lá no canto, eram as fileiras de umas 10 cadeiras, ela apontou, você, levanta, se ponha de pé porque Deus vai te revelar agora aqui. Aí ela começou a falar em línguas, pessoal, e começou a falar o que eu estava passando. Você senta na beira da cama e chora. Você chora por isso, eu com maior vergonha, gente. Por isso. Você vive na oração por isso. E você vai isso. E está acontecendo isso. E em línguas e traduzia. Não é esse negócio, xalabalachá. E aí, não sei o que, xalabalachá. E tem uns que é a reunião inteira. Eu já vi pregador que a reunião inteira, xalabalachá. Ninguém entendeu nada, não edificou ninguém, nem ele mesmo, porque aquilo é uma loucura. E ela começou a falar, ela virou, eis que hoje, para te provar que eu sou o teu Deus, para te provar, primeiro ela falou em línguas e veio a tradução, para te provar, eu estou te dizendo, para te provar que eu sou teu Deus, assim que tu pisares o pé dentro da tua casa, você vai ter um sinal. Uma pessoa de dentro da tua casa vai te procurar e falar isso. Eu olhei, não sou de igreja, eu não era de igreja pentecostal, era de igreja neopentecostal. Já não acreditava muito naquilo. Aí eu falei, bom, chegar em casa, vamos ver. Gente, moral da história. Quando eu cheguei em casa, eu pisei o pé na casa, a pessoa se levantou e veio falar o que a mulher falou. Pelo amor de Deus, gente. Aí é Deus. Agora fica com xabalai e não sai nada. É só para ficar bonito. Cuidado com as coisas de Deus, não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca. Agora eu vou falar para vocês o que Deus quer. Está em Timóteo 4, versículo 13 ao 16. Diz assim, presta atenção. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer que você estude a palavra de Deus, que você estude, que você aprofunde, vá falar de Deus, o que eu estou fazendo aqui, vá falar da palavra. Olha para a sua vida, veja o que você está errando. Ele diz aqui, e se aperfeiçoa para que tua palavra que sai daqui salve a si mesmo e a outros salve também. Esse negócio, Paulo já fala lá, eu prefiro que profetize. Eu queria que vocês falassem em língua, porque quem profetiza é maior que quem fala em línguas. Calma.
Olha para o que você está fazendo. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Depois, está escrito lá. Muitos chegarão em mim e dirão: Senhor, em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não curamos enfermo? Em teu nome não isso, em teu nome aquilo? E ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Preste bem atenção. Pare com esse negócio de ficar falando enrolado e dizer... Estão tirando sarro de Deus, do Evangelho por causa de você. Parem de brincar com as coisas de Deus. Sejam honestos consigo mesmo. Parem de falar aquilo que Deus não mandou você falar. Eu só estou falando disso, porque Deus pediu para mim falar, para mim te alertar. Eu estou fazendo a minha parte. Você goste ou não, eu estou fazendo o que Deus está me mandando. Não vou ficar aqui xabalai, 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 e xabalai, xabalai. Tá? Às vezes tem, principalmente irmãs, que ficam lá... Eu acredito mais nessas do que fica... Então, irmão, xabalá, cana, xaba, xaba, irmão, isso, pelo amor de Deus, tinha mostrou um aqui, eu tava olhando, o cara falava francês e ficou meio gay, gente. Não tenho nada contra gays, não tenho nada contra... Não sou homofóbico, não sou. As pessoas que me conhecem sabem, eu não sou. Todos somos filhos de Deus. Todos. Sem tirar nem pôr. Somos criaturas de Deus. Agora, o cara de repente começou a rebolar. Começou, sabe, uma coisa estranha, gente. Estranha, estão fazendo o quê do Evangelho? Isso não é brincadeira não, gente. Quer dizer que ele recebeu o Espírito e virou homossexual naquele momento? Eu acho que ele precisa buscar mais e saber o que ele é verdadeiramente, né? Se ele é uma coisa ou é outra, né? Se ele é hétero ou se ele é homossexual. Ele tem que descobrir. Agora vai querer usar Deus para sair de dentro do armário? Não, né, gente? Pessoal, vocês entenderam? Então, Deus abençoa cada um que vê esse vídeo, meu Pai. E que nós tenhamos uma semana próspera, uma semana com saúde, uma semana, meu Pai, com bastante realizações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Abra seus braços assim. Abraça o Rubinho. Eu amo a tua vida. Eu amo você, amado da minha alma.